Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Maravilhas da Lei. Rogo que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe seu empregador. Eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus filhos. Sou grato ao Senhor. Sou grato a Deus por perdoar os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades. Sou grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de, através da internet, estar compartilhando a palavra de Deus. Sou grato ao Senhor. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor, depois estarei comentando. A palavra de Deus que eu vou ler está escrito pelo profeta Isaías, no capítulo 64. Vou ler a partir do verso 1. Diz assim: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis que nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Eu vou repetir o verso 6. O verso 6 diz assim: Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Eu quero comentar e detalhar essa mensagem do verso 6 do capítulo 64 do profeta Isaías. Quando a mensagem diz que as nossas justiças são como um trapo de imundícia. É nessa mensagem que eu quero basear os meus comentários. E tudo o que eu vou dizer aqui, em primeiro lugar, foi colhido, digamos assim, dos livros que falam da cultura do povo judeu. Essa mensagem tem a ver com a cultura do povo judeu,
com o modo de vida, o padrão de vida, os costumes de vida do povo judeu. E eu tive cuidado de ler livros que falam sobre a cultura do povo judeu para colher o entendimento dessa mensagem de Deus. Entendimento. Então, é isso também que eu quero dizer aqui. Eu vou falar aqui hoje do meu entendimento, daquilo que é minha interpretação sobre algumas mensagens da parte de Deus. E é claro que o que for o meu entendimento, o que for a minha interpretação da mensagem de Deus, qualquer um pode contrariar, pode contraditar, pode contestar. O que for o meu entendimento. Mas é o meu entendimento e é o que eu vou compartilhar aqui a respeito disso. Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala aqui, as nossas justiças, a mensagem diz, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Por que Deus trouxe essa mensagem tão forte, tão pesada, que as nossas justiças são como trapo de imundícia? Bem, o meu entendimento é que Deus quando formou o homem, o meu entendimento, Deus capacitou o homem uma vida espiritual e uma vida humana. Todo ser humano, no meu entendimento, traz essa capacitação dada por Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a Bíblia diz que Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança, seja feito o homem. No meu entendimento, essa mensagem traz a mim que Deus fez o homem espiritual. Deus capacitou o homem a uma vida espiritual. Quando a Bíblia diz que Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus não é carne. Deus não é humano. Ele é um ser espiritual. Então, eu quero entender que Deus capacitou o homem neste momento com a vida espiritual. No capítulo 2, no verso 7, Gênesis 2, 7, a Bíblia diz que Deus soprou, fez o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem. E o homem passou a ser alma vivente. O meu entendimento, que aí está a vida humana, a vida secular, a vida natural. Então, no meu entendimento, Deus capacitou o homem com a vida espiritual. E Deus capacitou o homem com a vida humana. Na vida espiritual, como é que o homem vive? No meu entendimento, o homem tem que viver a vida espiritual em comunhão com Deus, na busca de Deus, na adoração ao Senhor, na exaltação ao Senhor. O homem tem que ter relacionamento com Deus, amizade com Deus, conversar com Deus, falar com Deus, buscar Deus. O homem tem que ter uma comunhão com Deus por conta da vida espiritual. Aí é que entra o mistério. Muitas pessoas não têm esse interesse. Não quer saber de Deus, zomba de Deus, escarnece de Deus, não acredita em Deus. Mas nós, bem-aventurados nós somos, porque nós somos o povo de Deus. Há um povo na terra que adora o Senhor, que busca Deus, tem comunhão com Deus. E nós fazemos parte desse ministério de comunhão com Deus. Essa é a nossa vida espiritual. A vida humana,
Nós nascemos, nós crescemos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós casamos, nós formamos família. Compramos, vendemos, isso é a vida humana. Mas o que tem valor para Deus, é aquilo que nós fazemos na vida espiritual. É isso que tem valor para Deus. Quando a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, é algo muito sério. Deus está trazendo, no meu entendimento, Deus está trazendo uma diferenciação do que nós fazemos na vida espiritual e do que nós fazemos na vida humana. O que conta para Deus, as nossas obras, as nossas iniciativas, o nosso trabalhar, o nosso operar na vida espiritual. É isso que conta para Deus. A nossa vida humana, o que nós fazemos na vida humana, não tem valor para Deus. O que Deus valoriza é que você, que nós fazemos na obra do Senhor. Colaborar, participar, cooperar, se dedicar, buscar a Deus, adorar o Senhor. Isso é que tem valor para Deus, a nossa vida, as nossas ações na vida espiritual. Então, quando Deus diz que as nossas justiças, o que é que Deus está falando das nossas justiças? Deus está falando daquilo que nós fazemos na vida humana. Aquilo que nós achamos que fazemos de bom, aquilo que nós achamos que fazemos bem, que damos esmola, que ajudamos os outros. Na vida humana, isso não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é o que nós fazemos na vida espiritual. Tudo quanto nós fazemos na vida espiritual está escrito, está posto diante de Deus. O memorial de Deus. Na vida eterna, lá na vida eterna, o que nós fazemos da vida espiritual é que vai aparecer aos olhos de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, procure se dedicar na vida espiritual, a ter comunhão com Deus, a conversar com Deus, a se dedicar à obra de Deus. Mas o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia? O que é trapo? Trapo é aquilo que não presta. Imundícia é aquilo que é sujo. Muito bem. Então, a Bíblia diz que o que nós fazemos de bem, o que nós fazemos de bom, são trapos de imundícia, que eu interpreto que seja na vida humana. É o meu entendimento. O que nós fazemos na vida humana, achamos que tem valor para Deus, não tem. Para Deus, são trapos de imundícia. Mas o que são trapos de imundícia? Na cultura judaica, nesse tempo da vida, na cultura judaica, as mulheres, no seu ciclo menstrual, naqueles dias que a mulher vinha vivenciar a sua menstruação, nesses dias, essa mulher vivia afastada. Ela se separava da sua família, da sua casa. Elas viviam afastadas, em outro local. Isso fazia parte da cultura judaica. É cultura judaica. As mulheres menstruadas, nesses dias de menstruação, elas viviam afastadas. E também elas usavam um pano para recolher esse sangue menstrual. Ela usava um pano no seu corpo
para recolher esse sangue menstrual. Esse pano, depois de usado, a própria mulher, ela escavava um buraco na terra, fazia parte da cultura. Ela escavava um buraco na terra e enterrava esse pano. Esse pano que a mulher enterra chama-se trapo de imundícia. Então, procurando repetir, isso é a cultura do povo judeu nesse tempo da vida. A mulher menstruada se separava, usava um pano no seu corpo para recolher esse sangue menstruado, e ela então tinha que escavar na terra e enterrar. Enterrava esse pano. E esse pano era denominado trapo de imundícia. E é isso que Deus compara o que nós fazemos na vida humana. Se Deus valorizasse o que se faz na vida humana, muitos homens, muitas mulheres, cheios de poder, cheios de autoridade, cheios de recursos financeiros, iam alegar diante de Deus que eles fizeram isso, fizeram aquilo mais. Mas é aí que entra o mistério de Deus. Aí que entra a minha interpretação de vida espiritual. Esses homens, essas mulheres, cheios de autoridade, cheios de poder, cheios de recursos, eles não têm comunhão com Deus. Eles não querem ter. Eles são capacitados por Deus para ter uma vida espiritual. Mas eles não se interessam, elas não se interessam. Pelo contrário, zombam de Deus, desfazem de Deus, criticam Deus, não acreditam em Deus. Nós, o povo de Deus, conforme está no Salmo 100, verso 3, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Nós, o povo de Deus, temos que louvar a Deus por esse brilhante ensinamento. Brilhante, se é que eu posso dizer assim, de nos trazer esse entendimento. O que nós fazemos na vida humana não tem valor para Deus. Mas o que nós fazemos na vida espiritual, sim. O que nós fazemos na nossa vida espiritual é que Deus valoriza, é que Deus contabiliza. Para encerrar, lembre-se do que está escrito na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Capítulo 22, verso 12. O Senhor Jesus Cristo falando: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Essa obra que o Senhor está se referindo são as obras, aquilo que nós fazemos na vida espiritual. Aleluia. É isso que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos na vida espiritual é que o Senhor vai valorizar, o Senhor vai contabilizar lá na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Colabore, participe, intensifique a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua conversa com Deus. Deus te ama. Deus te ama. Seja o Senhor na sua vida. Que Deus, o Senhor, te abençoe e te guarde.